Graça e paz a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos, amém? Quero compartilhar uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração essa noite com a igreja, com você, com a sua casa, com a sua família. Creio que essa palavra vai abençoar a sua vida poderosamente, amém? João capítulo 6, verso 44, Evangelho de João capítulo 6, versículo 44, diz assim: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu ao Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu ao Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus aqui, ele se apresenta aos judeus como o pão da vida. E eles estranham quando Jesus começa a dizer para eles que desceu do céu, que tinha vindo do céu. Eles começam a questionar: mas esse não é o filho de José? Não conhecemos a sua mãe, Maria? Como pode dizer ele que desceu do céu? Esta passagem está no contexto aqui de João capítulo 6, o maior capítulo do Evangelho de João, e Jesus está falando com o povo após ter multiplicado os pães, lá naquela passagem que você conhece, onde Jesus multiplica os 5 pães e os 2 peixes, e alimenta toda aquela multidão, e eles acompanham Jesus. Jesus faz essa multiplicação, esse milagre, ali no Mar da Galileia, mas logo após ele vai para Cafarnaum, e o povo, a multidão vai atrás dele, e quando chega do outro lado, aqui no verso 25 de João capítulo 6, diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Então preste atenção, Jesus ele se apresenta na Bíblia para o povo judeu e para o povo que seguia como um Deus provedor. Jesus se apresenta como um supridor, alguém que supre a necessidade dos seus servos, dos seus filhos. Porém, eles provaram da provisão de Deus. Por exemplo, quando Jesus diz aqui no verso 49 e 50, está escrito assim: os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. O que Jesus está dizendo para ele? Olha, os seus antepassados provaram, tiveram a minha provisão, comeram o pão que Deus lhes deu, mas eles morreram.
Jesus se apresenta aqui não somente como provedor. Ele tinha multiplicado os 5 pães e os 2 peixes e alimentado toda a multidão. A Bíblia diz que ainda sobraram. Deu para alimentar todos e ainda sobrou. E o povo, por causa da multiplicação dos pães, foram até Jesus, que era o provedor, que é o nosso provedor. Mas Jesus se apresenta a eles agora como Salvador. Amém? Então preste atenção, olha o que ele diz. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. O que Jesus está dizendo? Olha, eu tenho provisão para você. Deus tem provisão para você, para a sua casa. Mas além da provisão, Deus tem a salvação. Amém? A provisão de Deus é extraordinária, é algo milagroso. Só quem tem a provisão de Deus, só quem dependeu de um milagre de Deus, só quem viveu um milagre de Deus na área da provisão, sabe a importância disso. Mas o que Jesus está dizendo aqui, que além dele ser um Deus provedor, ele é um Deus salvador. Amém? Então, por mais que você precise de algo, por mais que você possa estar passando por uma necessidade física, financeira, eu quero dizer para você que tem algo maior do que isso. Amém? Deus, ele vai te prover. Eu creio nisso, que ele é um Deus provedor, que ele é o Deus que abre portas e ninguém fecha. Está escrito que ele é o Deus do órfão, o Deus da viúva. Ele é o Deus da família. Não é projeto de Deus que você passe necessidade. Deus não fica feliz quando eu e você estamos vivendo uma escassez, estamos tendo falta de alguma coisa. Porém, você precisa entender nessa noite que além dele ser um Deus provedor, ele é um Deus salvador. Amém? Que quer salvar a sua vida e quer salvar a sua família. Isso tem muito mais valor. Olha só, o propósito de Jesus era muito maior do que somente alimentar o povo. Por isso Jesus chama a atenção deles aqui no verso 27. Olha o que está escrito: não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Jesus está dizendo para ele: olha, vocês vieram atrás de mim por causa de comida, porque eu multipliquei os pães, porque eu multipliquei os peixes, porque todo mundo se alimentou, e graças a Deus por isso. Mas olha, não corram atrás só disso, não vivam somente pela comida que se estraga. É isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: olha, além da comida, além da provisão que você está precisando, que eu sou poderoso para prover, eu vim prover algo muito maior para a humanidade. Eu vim prover salvação para todos aqueles que creem em mim. Foi isso que Jesus disse. Era isso que Jesus estava dizendo. Versículo 33, acompanhe comigo. João capítulo 6, verso 33. Olha o que diz: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Olha só, a vinda de Jesus na terra, a morte de Cristo na cruz. A Bíblia diz que ele veio para salvar e achar o que se havia perdido. Jesus é o Deus que traz provisão. Jesus é o Senhor que cuida de nós, que cuida da nossa casa, que dá emprego para aqueles que precisam, que traz provisão para a casa daquele que está necessitando. Mas Jesus é o Senhor que veio para salvar a humanidade. Nós não podemos olhar para Deus somente como um Deus que vai me dar o que eu preciso. Nós não podemos olhar para Deus somente como aquele que vai prover alimento, que vai prover trabalho, que vai me dar o que eu preciso. Nós precisamos olhar para Jesus como um Senhor que veio para nos salvar. É isso que ele diz: trabalhem não por aquilo que se estraga, mas por aquilo que dura para toda a eternidade. Querido irmão, a salvação é para toda a eternidade. Amém?
O que Jesus quer fazer com você é levar você e eu para morar com Ele nos céus. Amém? Você e toda a sua família. Se tem alguém da sua casa que não se converteu ainda, você precisa orar por essa pessoa. Mais do que provisão, você precisa ver os seus parentes salvos. Mais do que bens materiais, nós precisamos ver as pessoas indo para o céu conosco. É isso que Jesus falou. Trabalhem por isso. Não trabalhem somente por aquilo que se estraga, por aquilo que vai passar, mas trabalhem por algo eterno, a salvação, amados. Esse foi o projeto de Deus. Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para salvar a sua vida, para salvar a minha vida, para salvar a sua família, para salvar a humanidade. Esse é o maior projeto de Deus. Preste atenção, alguns experimentam da provisão, alguns experimentam de Deus, outros se alimentam de Deus. Qual é a diferença? Algumas pessoas comeram do pão da vida, mas não estão alimentadas. Elas até provaram de Jesus, mas hoje elas não têm mais o alimento diário. Experimentaram de Deus, mas não experimentaram da salvação. Provaram do maná, mas não tomaram posse da vida eterna. Foi isso que Jesus disse: não trabalhem por aquilo que se estraga, mas trabalhem por aquilo que dura para toda a eternidade. Qual é o projeto de Deus? Abençoar a sua casa? Sim. Qual é o projeto de Deus? Trazer provisão para você? Sim. Qual é o projeto de Deus? Abençoar a sua vida financeira? Sim. Mas o maior projeto de Deus é levar você e toda a sua família para ir morar com Ele lá nos céus. Esse é o maior projeto de Deus para a nossa vida. Nós não podemos nos esquecer disso. Por isso que ele cita aqui para ele dizendo: olha, os seus antepassados provaram do maná, mas morreram. O que Jesus estava dizendo? Vocês estão provando, e se vocês creem em mim, se vocês acreditarem na minha palavra, vocês não morrerão, porque eu vou salvar vocês. Era isso que Jesus estava dizendo. Algumas pessoas experimentam, mas outras se alimentam. Preste atenção, a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. A oração do Pai Nosso, a oração conhecida no Brasil todo. Não tem um brasileiro que nunca tenha ouvido falar da oração do Pai Nosso. É ou não é verdade? Você conhece essa oração? Acompanhe comigo Mateus capítulo 6, versículo 9. Olha o que diz. Você vai entender que Deus, Ele não quer que a gente somente experimente dEle, coma dEle. Ele quer nos alimentar durante toda a nossa caminhada aqui na terra. Verso 9. Vocês orem assim, Jesus ensinando os seus discípulos a orar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Verso 11, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Preste atenção, versículo 11, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Deus não quer que você somente experimente Ele. Deus não quer que você somente tenha uma experiência com Ele. Deus não quer que você somente se encha dEle por uma única vez. Deus quer que você se alimente dEle diariamente. Por isso que na oração do Pai Nosso, no verso 11, Jesus disse: dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Sabe o que significa isso? Nós não devemos somente experimentar de Deus, nós devemos nos alimentar de Deus. Amém? Você está entendendo aí? Pega aí que é forte aí. Olha só, Deus não quer que a gente só experimente dele, Deus quer que a gente se alimente dele. Como? Diariamente. Amém? É esse o projeto de Deus.
Por isso que quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz assim: olha, dai-nos o pão de cada dia. Todo dia nós precisamos nos alimentar do pão da vida. Quem é o pão da vida? Jesus deixa bem claro em João capítulo 6, aqui em João capítulo 6, versículo 35, olha o que está escrito, verso 35, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Esse é o nosso pão diário, pão de cada dia. Precisamos, queridos, não só nos encher, precisamos nos alimentar, amém? Se uma pessoa comer um dia, tomar café, almoçar, jantar, se ela comer muito, fica cheia, somente hoje, vamos lá, a pessoa hoje come tudo que ela vê aí pela frente, né? Tudo, se enche de tudo, né? Já viu aquele pecado da gula? Ela pratica esse pecado, só um dia, ela enche de comida, tudo que ela gosta, salgado, doce, pizza, fast food, o que mais você gosta aí? Pensa aí, sushi, né, picanha, churrasco, isso tudo. Vamos supor, uma pessoa se enche de tanta comida, vamos lá, só em um dia, no dia seguinte ela não se alimenta mais. Que dia é hoje? Dia 10 de maio de 2020, ela come de tudo que está ali ao seu alcance, tudo que ela pode. Se essa pessoa não se alimentar mais durante todo o restante do ano, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer conosco? Se nós comermos muito o dia inteiro, só que aí virou o dia, deu meia-noite, a gente não come mais nada até o final do ano, o que vai acontecer conosco? Vai morrer. Ninguém consegue chegar até o final do ano sem comer mais nada, por mais que ela tenha se enchido em um só dia. O que significa isso? Nós não precisamos se encher um dia só, nós não precisamos se encher em uma única vez, nós precisamos nos alimentar diariamente, amém? Se alimentar de quem? De Jesus, o pão da vida. Tem tanta gente, queridos, que já foi cheia em algum dia aí da história, em algum momento que se passou, aquela pessoa já foi cheia de Deus, mas o que aconteceu? Ela deixou de se alimentar do pão da vida, e o que aconteceu? Ela ficou vazia, ficou fraca, porque o que nós precisamos não é experimentar de Deus, nós precisamos nos alimentar de Deus. Quando? Todos os dias da nossa vida, todos os dias, não tem como se encher num dia só. Por isso Jesus diz no Pai Nosso: dai-nos o pão de cada dia. Jesus é o pão da vida, Ele quer alimentar você diariamente, amém? Não abra mão disso, não abra mão, todos os dias, procure Jesus na sua casa, procure Jesus no seu quarto, no seu trabalho, aonde você estiver, crie um relacionamento com Ele, se alimente dEle diariamente, coma do pão todos os dias da sua vida, porque fazendo assim, você vai estar alimentado, fazendo assim, você vai estar alimentado e você não vai morrer. É isso que Jesus promete. Se nos alimentarmos dEle diariamente, nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede. É o que diz a palavra de Deus, verso 51 de João capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Jesus diz, se nós nos alimentarmos dele, quando? Diariamente, nós nunca mais teremos fome, nós nunca mais teremos sede. E é óbvio que a palavra está falando de algo espiritual, de uma vida espiritual, de um relacionamento diário com Ele, de nos alimentarmos dia após dia do pão da vida. Ele está garantindo para nós, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre.
E este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Foi isso que ele fez. Ele deu a sua vida por nós. Sabe por quê? Para nós não termos mais fome, para nós não termos mais sede, para nós não termos mais necessidade de nada. Eu não estou falando de coisas materiais. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos dormir, nós precisamos comer, precisamos alimentar, mas eu estou falando de algo espiritual. Eu estou falando de alimento para a sua alma. Eu estou falando de equilíbrio para as suas emoções. Eu estou falando de estabilidade para o seu casamento. Eu estou falando de paz para a sua casa. Foi isso que Jesus garantiu. Foi isso que ele garantiu. Foi isso que ele quis dizer. Vocês nunca mais terão fome. Vocês nunca mais terão sede. Aquele que se alimentar de mim, se alimentar da palavra, aquele que buscar o pão de cada dia, o pão diário, aquele que buscar se alimentar de Jesus e da sua palavra, nunca mais terá sede nem fome. Sabe por quê? Porque ele é o supridor das nossas vidas, mas ele também é o salvador das nossas almas. E quando nós, irmãos, temos a certeza da salvação, quando nós temos a convicção, quando o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós temos a salvação, nós não andamos mais desesperados. Não é qualquer luta, não é qualquer guerra, não é qualquer tempestade que nos desespera. Sabe por quê? Porque os nossos olhos estão nele. Versículo 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna. Quando nós olhamos para ele, quando os nossos olhos estão nele, nós não temos mais necessidade de nada. A nossa alma se acalma, o nosso espírito se aquieta, porque a nossa confiança está no nosso Senhor, que é o nosso supridor, mas é o nosso Salvador, e quer salvar a sua vida e a sua casa. Eu quero orar juntamente com você nesse momento, para nós agradecermos a Jesus, para nós agradecermos ao pão da vida, que nos alimenta, e que nos dá a certeza de que com Ele nós estamos salvos, não porque merecemos, pela sua maravilhosa graça. Feche seus olhos, se você puder, comigo na sua casa, e ore juntamente comigo. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai querido, por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo naquela cruz, o pão da vida, para dar a sua vida por nós, para que hoje possamos ter acesso à salvação e para que possamos andar, meu Deus, firmados na tua palavra, com os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus, eu quero orar, abençoando cada família, aonde este vídeo chegar, aonde esta palavra entrar, meu Deus, eu quero profetizar vida de Deus, a paz de Deus, a alegria do Espírito Santo sobre esta casa, sobre esta pessoa, sobre esta família. Pai, que aprendamos essa noite com a tua palavra a não buscar aquilo que perece, mas a priorizar as coisas do alto, aquelas que duram para toda a eternidade. Salva a nossa casa, Jesus. Salva a nossa vida, Senhor. Cuida de nós, meu Deus, e nos ajuda a colocar os nossos olhos no nosso Senhor, no nosso supridor, mas no nosso Salvador, Jesus, o nosso Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas na semana. Que sejas meu universo. Aleluia. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca.
que nós abrimos os nossos olhos, Senhor, podemos lembrar que existe um Deus que nós amamos, existe um Deus que também nos ama, um Deus que nós servimos com toda a nossa vida, e que nunca nós venhamos nos esquecer da Tua palavra, de se alimentar diariamente, Senhor, da Tua palavra que nos traz vida, que nos faz ter experiências contigo, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.